Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou começando hoje uma série de videoaulas relacionadas ao assunto História Integrada. Vivemos talvez um momento histórico que é a pandemia do coronavírus, né? E a orientação é para que a gente não saia de casa, né? E não é por causa disso que a gente vai deixar de cumprir com as nossas obrigações e vamos deixar de cumprir o nosso calendário de estudos. Então, eu venho através dessas videoaulas auxiliar todos os estudantes, sejam estudantes que estão se preparando para o vestibular, sejam estudantes que ainda estão no ensino médio, para que vocês não tenham seus estudos prejudicados durante esse período. Bom, vamos começar, pessoal, trabalhando a colonização espanhola na América, né? Toda vez que a gente ouve o termo descobrimento da América, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Esse termo ele foi cunhado a partir de uma ótica europeia, não é? Dentro da ótica eurocêntrica, ou seja, só faz sentido você falar em descobrimento da América a partir de uma perspectiva europeia. Por quê? Porque você já tinham pessoas que viviam aqui milhares e milhares de anos antes da chegada dos europeus. Os paleontólogos, cientistas, eles divergem muito de quando teria acontecido a ocupação do território. Então, existem, por exemplo, pesquisadores como a professora Nied Guidon, que defende a ocupação do território há mais de 40 mil anos. E você tem outros cientistas que defendem que a ocupação teria ocorrido por volta de 14 mil a 12 mil anos atrás, no momento em que formou-se uma passagem de gelo entre, digamos, o continente asiático e o continente americano, na região do Estreito de Bering, e que isso teria levado a uma série de ondas migratórias para o continente americano. De qualquer maneira, apesar da divergência entre os cientistas, é sabido de que haviam uma série de povos e civilizações que estavam aqui na América quando da chegada ou da invasão europeia durante o século XVI. De qualquer maneira, gente, o que buscavam então os espanhóis aqui no continente americano? Os interesses espanhóis estão muito ligados aos interesses mercantilistas, não é? Então, é o momento em que Espanha e Portugal são as grandes potências europeias, né, são os países que iniciaram o processo de expansão marítima, e a grande preocupação desses países era, sobretudo, com a questão do metalismo, né, que é a ideia de acumular ouro e prata, digamos, para que a sua economia seja mais forte. Não é? Dentro da ótica mercantilista, quanto mais ouro e prata um Estado tiver, mais forte ele é e mais forte a sua economia. Esse era o principal objetivo dos dois países. Veja bem, os portugueses não encontraram ouro logo de cara, por isso eles partiram para o empreendimento da cana-de-açúcar, mas os espanhóis eles vão ter grande sucesso, digamos, na exploração de ouro e prata, sobretudo quando eles chegarem na região de Potosí, atual Bolívia, através da navegação do Rio do Prata, e começarem uma forte exploração de metais preciosos nessa região. Então, o grande objetivo dos espanhóis era a exploração econômica dessas terras, dentro da ótica mercantilista. Agora, qual que era a justificativa dos espanhóis para a dominação desse território? A justificativa é uma justificativa do ponto de vista religioso, né? Era a ideia de expansão da fé católica. Então, a religião, a cultura indígena não era respeitada pelos europeus, pelo contrário, os europeus acreditavam que os indígenas deveriam ser catequizados, né? E dentro da lógica, não é, da contra-reforma religiosa, então você tem que lembrar que lá na Europa você tinha a reforma religiosa, a reforma protestante, a Igreja Católica buscava fiéis e expansão da fé católica, e essa vai ser o principal argumento justificativa para o processo de dominação. Embora a gente saiba que haviam outros interesses, sobretudo do ponto de vista econômico, de dominar e explorar economicamente essas terras pelos espanhóis. Bom, uma pergunta importante é nós compreendermos como foi possível a dominação espanhola do território, né? Então, quais foram os fatores que propiciaram a ocupação do território americano pelos espanhóis? O primeiro deles, galera, que vai um pouco na linha do senso comum, mas que não está errado, é a superioridade bélica dos espanhóis.
né? Então, os espanhóis eles tinham alguns elementos, né, que eram desconhecidos pelos povos indígenas e que foram fundamentais no processo de dominação. Bom, o primeiro deles é o uso de pólvora, né? Os indígenas eles não conheciam a pólvora e muito mais do que o poder, digamos, de destruição das armas de fogo dos espanhóis, o que mais assustava os indígenas era o próprio barulho que as armas faziam quando eram disparadas e a fumaça que essas armas soltavam, ou seja, isso amedrontava muito os indígenas, não é? E fazia com que eles recuassem em momentos decisivos das batalhas. Né? Outro elemento importante é o uso de cavalos, veja bem, os indígenas eles nunca haviam visto um animal como esse e tampouco eles conseguiam diferenciar o cavaleiro do cavalo. Então, isso também gerava, digamos, muito medo nos indígenas, o que fazia com que eles recuassem perante a cavalaria. E o uso de cavalaria era, assim, a principal estratégia de guerra nesse momento da história, né? Além disso, os espanhóis eles utilizavam armamentos feitos de ferro, né, que era muito superior aos armamentos indígenas, e também o uso da roda, que do ponto de vista do deslocamento de tropas e de armamentos era fundamental, coisa que os indígenas também não conheciam. Então, de fato, você tem um elemento, um fator, que é a superioridade bélica dos espanhóis. Agora, esse fator, ele não é um fator preponderante, né? Por quê? Porque você tem que lembrar que os espanhóis eles eram em minoria. Então os caras tinham que atravessar todo o Oceano Atlântico, né, para organizar seus exércitos, digamos, aqui na América e, digamos, enfrentar os povos indígenas que estavam num número muito acima do que os, digamos, espanhóis, né? Então, diante disso, existem outros fatores que explicam o sucesso dos espanhóis no processo de dominação. Além do uso da arma de fogo, nós temos o uso, por exemplo, de doenças que os indígenas não conheciam e que, portanto, eles não estavam preparados para enfrentar. Olha que interessante você ter aí, não é, a doença, não é? Nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus e doença também foi um fator fundamental para a dominação espanhola. Os espanhóis eles trouxeram para a América doenças como, digamos, a gripe e a varíola. Não é? Bom, a gripe parece ser uma doença, digamos, inofensiva, mas para aqueles que não possuem anticorpos, ela pode ser extremamente fatal. E os indígenas não possuíam esses anticorpos. Então, grande parte desses indígenas, eles morriam por conta da presença dessas doenças. Inclusive, muitos espanhóis eles pegavam roupas de pessoas que haviam morrido de alguma doença contagiosa e distribuíam essas roupas para os indígenas como se fossem presentes, mas na verdade elas estavam todas infectadas, né, e acabaram gerando a dizimação de grande parte dos povos indígenas, né? Além do uso de doenças, temos também o principal fator, que é o uso da rivalidade interna, né? Ou seja, os índios, na verdade, eles compõem uma série de grupos que se organizavam em diferentes tribos, em diferentes sociedades e que muitas vezes guerreavam entre si. O que os europeus fizeram, os espanhóis? Eles se inseriam nessas disputas, faziam alianças com determinadas tribos, auxiliavam essas tribos a derrotar outras tribos e, consequentemente, eles iam aumentando a sua área de influência e facilitando a dominação. Então, se tem um fator que foi primordial, foi o uso da rivalidade interna, não é? Mais do que o uso de armas de fogo, não é? Foi de fato o uso da rivalidade interna. Então, os espanhóis souberam aproveitar muito bem isso para concretizar o seu processo de dominação. Haviam dois grandes impérios que os espanhóis tinham que derrotar, não é? Um era na região do México, não é? Digamos, o Império Azteca, não é? Uma civilização de extremo grau de desenvolvimento político, econômico e social. Não é? A conquista do México ela vai acontecer em 1521 e a conquista da região do atual Peru, onde você tinha o Império Inca. Né, um império que também vai ser conquistado em 1533. Após a vitória sobre astecas e incas, os espanhóis praticamente conseguiram consolidar, digamos, a sua autoridade aqui no território americano. Bom, a partir daí, os espanhóis eles precisavam desenvolver
um sistema de administração colonial, ou seja, você domina a região, você consegue derrotar os grandes impérios Inca e Aztecas, mas como é que você vai organizar o processo de, digamos, administração colonial? Bom, então inicialmente a coroa portuguesa ela deu grandes poderes aos chamados adelantados, que eram basicamente, digamos, os comandantes daquelas tropas que iniciaram a conquista da América e que tinham grande poder nesse momento. Só que com o desenvolvimento da monarquia espanhola, os adelantados perdem, digamos, esse poder que eles tinham e a coroa espanhola organiza um sistema, né, baseado na descentralização política para administrar, no caso, a América Espanhola. É o sistema de vice-reinos e de capitanias gerais. Diferentemente da América Portuguesa, onde nós tínhamos um governo geral, né? Então você tinha o governo geral do Brasil e você tinha o governador geral, um centralismo político. Na América Espanhola, o território ele vai ser dividido em 4 vice-reinos e 5 capitanias gerais. Né? Bom, os vice-reinos eram regiões de importância econômica, né, onde você tinha atividades como exploração de ouro e prata ou atividades ligadas à agricultura de produtos tropicais que pudessem ser comercializados no mercado europeu. Cada vice-reino era governado por um vice-rei que era indicado pelo rei da Espanha. Então, o primeiro vice-reinado é o vice-reinado de Nova Espanha, né, na região do atual México. Depois foi criado o vice-reino de Granada, na região de atual Venezuela, Colômbia e Equador. Depois o vice-reino do Peru, atual Bolívia e Peru. E por último o vice-reino do Prata, que seria a região de atual Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses são os 4 vice-reinos, né? E você também tem as chamadas capitanias gerais. As capitanias gerais eram regiões que tinham importância militar e, portanto, elas eram governadas por capitães, que eram um título militar. Você teve a formação da Capitania Geral de Yucatán, a Capitania Geral de Guatemala, de Cuba, Venezuela e Chile. Então, qual que é o quadro geral que nós temos da administração espanhola? Um processo de descentralização, né, porque você não tem um único governo, você tem 4 vice-reinos e 5 capitanias gerais, sendo os vice-reinos áreas ligadas a atividades econômicas de grande importância e os capitanias gerais áreas ligadas de interesse militar. Além disso, nos municípios nós temos a presença dos chamados cabildos, que é como se fossem câmaras municipais que existiam na América Portuguesa. Então era uma administração local. Né? Essa administração local geralmente ela era manipulada pelos chamados crioulos, que eram a elite colonial, já vou falar um pouco deles para vocês, não é? E representavam o poder local. Já, digamos, os vice-reinados, as capitanias gerais, representam, digamos, um poder, digamos, que está de maneira geral, né? De maneira mais ampla do que as câmaras municipais, que eram poderes locais. Bom, para organizar a administração colonial foi criado o Conselho das Índias. Esse era um órgão que era o centro administrativo. E, em relação ao controle do comércio colonial, os espanhóis eles tinham que garantir com que toda a prata e o ouro que estavam sendo explorados, por exemplo, em Potosí, né, chegassem de fato à Espanha. Ou seja, era preciso evitar o contrabando. Então, para evitar o contrabando, foi criada uma instituição chamada Casa de Contratação. A Casa de Contratação ela é responsável pelo controle de comércio, evitar o contrabando. E como é possível, então, evitar o contrabando? Né? Bom, para isso foram criados 2 mecanismos. O primeiro deles foi o chamado Sistema de Portos Únicos. Cada vice-reino possuía apenas um porto e só poderia sair navios desses portos uma vez ou 2 vezes ao ano, é o chamado sistema de frotas anuais. Não é? Para que tinha esse sistema? Justamente para evitar, por exemplo, com que navios fossem saqueados na travessia do Atlântico. Então todos os navios deviam se reunir no mesmo porto, sistema de portos únicos, e todos deveriam sair ao mesmo tempo, é o sistema de frotas anuais. Você tinha frotas que saíam de 1 em 1 ano ou, em alguns momentos, a cada 6 meses.
Essas frotas elas eram escoltadas por navios militares e que garantiam que esses navios saíssem, no caso aqui na América, e chegassem à Espanha, né, sem que fossem saqueados por piratas ou por corsários, né? Então esse foi o sistema encontrado pelos espanhóis para evitar contrabando de mercadorias e saques de navios e assim por diante. Bom, em relação à organização social da América Espanhola, nós temos como destaque a figura dos chapetones, que eram espanhóis que haviam nascido na Espanha, obviamente, e que vinham aqui para a América para exercer cargos de extrema importância na administração colonial ou para se desenvolver a partir do comércio. São os chamados chapetones. Já os crioulos, eles são espanhóis nascidos na América, não é? Na verdade, são descendentes de espanhóis. Esses caras eles vão ocupar cargos de menor importância na administração dos vice-reinados, porque apesar deles serem descendentes de espanhóis, eles nasceram aqui na América, não é? Mas eles vão ser uma camada muito importante. Por quê? Porque eles vão ser a verdadeira elite colonial. Eles vão ser os grandes proprietários de terra, não é? E então esses são chamados crioulos, que inclusive controlam os cabildos, ou seja, as câmaras municipais. Então, além de chapetones e crioulos que fazem parte de uma elite, temos também a presença de, obviamente, mestiços, que poderiam ser uma mistura entre espanhóis e indígenas, não é? Você tem a presença também de índios, não é? Vale lembrar que, veja bem, os indígenas eles foram escravizados no primeiro momento, só que a coroa espanhola ela vai proibir a escravidão indígena a partir da metade do século XVI. E isso vai fazer com que muitos indígenas estejam sob um sistema de mão de obra não escrava, que eu já vou explicar para vocês. E nós também temos a presença de negros, mas muito cuidado, gente. Negros, né, foram utilizados como mão de obra escrava, sobretudo na região da América Central, pelos espanhóis. Na região ali das Antilhas, na região do Caribe, de Cuba, não é? Ou do Haiti, por exemplo, não é? da ilha espanhola, não é? Que vai ser dividida entre Espanha e França. Não é? E por que você não teve negros em outras partes do território americano? Porque quem controlava o tráfico de escravos eram os portugueses. Os portugueses dominavam a costa, digamos, atlântica do continente africano, então eles controlavam essa atividade econômica. E pela lógica do mercantilismo, né, os estados eles não deveriam importar muitos produtos, porque isso significaria uma balança comercial desfavorável. Então, você comprar escravo dos portugueses e utilizar como mão de obra predominante nos seus territórios, iria beneficiar muito mais os portugueses do que os espanhóis. Então os espanhóis eles praticamente não vão utilizar mão de obra escrava de tipo africana. Eles vão utilizar apenas ali na região da América Central. No resto do território, o que vai prevalecer é a mão de obra indígena, não é? Que quando não era mão de obra indígena escrava, não é? E a escravidão indígena no território espanhol foi abolida na metade do século XVI, né, eles começaram a utilizar duas formas de mão de obra, né, sendo que a primeira delas é a chamada mita, que era uma forma de organização de trabalho que vinha dos incas e que vai ser absorvida pelos espanhóis e que vai receber o nome de repartimento. Né? E o que significa, no caso, essa forma de organização de trabalho? Os espanhóis eles iam às tribos indígenas e eles sorteavam digamos, uma quantidade de indígenas que deveriam trabalhar na forma, digamos, de trabalho assalariado, de maneira temporária, não é, para os espanhóis. Não é? Eles recebiam salário, não é? E agora era um trabalho muito duro. Não é? Geralmente eram trabalhos em minas de ouro ou em grandes obras públicas, o que mostrava que, na verdade, mesmo não sendo escravos, eles viviam num sistema de forte exploração da mão de obra de trabalho. Essa é a chamada mita. Agora, nós temos também a chamada encomenda, que é quando os indígenas eles trabalhavam em troca da catequese. Então, nesse processo de conversão dos indígenas, os espanhóis, eles, através da encomenda,
eles apenas catequizavam os índios a partir, digamos, da troca em forma de trabalho, chamada encomenda. Então, as duas formas de trabalho que vão prevalecer na América Espanhola é a mita, de origem indígena, também chamado de repartimento, né? E a encomenda, né? Que era o trabalho em troca de catequese. Essas são as duas principais formas de trabalho que vão prevalecer na América Espanhola, né? E a mão de obra escrava, quando ela ocorria, geralmente eram indígenas considerados hostis, ou seja, que não aceitavam o processo de catequese, e que, portanto, e nem a ocupação do território pelos espanhóis, então, portanto, havia uma guerra justa contra esses povos. Então, era justo que escravizassem esses povos, porque eles não aceitavam a cristandade, não aceitavam a presença dos espanhóis. Já aqueles indígenas que aceitavam a catequese, né, estes eram protegidos pelas missões jesuíticas. Agora, isso não quer dizer que eles não fossem utilizados como mão de obra. Eles vão ser utilizados como mão de obra, seja através da mita, seja através da encomenda. Pessoal, qualquer dúvida sobre algum assunto, estou à disposição nas minhas redes sociais, né? E fiquem à vontade para enviar perguntas, dúvidas e críticas e sugestões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e em breve a gente continua os nossos estudos aí. Muito obrigado, gente.